Antya-khanda, capítulo 3, Shri Mahaprabhu Sarvabhaum Mudara Sadbhuja Pradashanam Goda Vijayascha. A liberação de Sarvabhauma, a revelação da forma de 6 braços e a viagem para a Bengala Ocidental. Shri Shri Gaura Chandra Ki Jaya. Analise cuidadosamente e atente ao que se ganha ao se aceitar sannyasa. A primeira coisa é que a pessoa é amarrada pela forte sensação de orgulho e falso ego. Carregando sua danda, o sannyasa se julga muito sábio. Nessa condição, ele jamais posta suas mãos com humildade diante de alguém. Os Vedas declaram que se deve tocar a poeira dos pés de uma pessoa santa. O sannyasi orgulhoso, todavia, não se curva diante de ninguém. Orgulho nunca é algo salutar. Tente entender isso a partir do seguinte verso do Srimad Bhagavatam. Ciente de que o Senhor Supremo reside junto à alma e em todo o corpo, devem-se oferecer reverências dandavatis a todos os seres vivos, mesmo os cachorros, vacas, mulas e párias. Srimad Bhagavatam 11, 19 e 16. Desta forma, dos brahmanas aos cachorros e párias, todos devem receber respeitosas reverências dandavatis. O dever religioso de um Vaishnava é oferecer respeitosas reverências a todos. Isto, entretanto, é algo de que não gostam os hipócritas de que orgulhosamente se fazem envoltos na bandeira da religião. Quando alguém aceita sannyasa e raspa sua sica, todos se curvam perante esse alguém e lhe trazem enormes oferendas. Sannyasa é algo calamitoso desde seu mais tenro princípio. Escute, por favor, como o sannyasi perde sua inteligência e então fica completamente perdido. O dever natural da alma é adorar o Senhor Supremo. Desviando-se desse dever, o orgulhoso sannyasi clama: eu sou Narayana. Quando a alma vive no ventre, o Senhor Supremo a protege e misericordiosamente a instrui. Brahma, Shiva, Lakshmi e Ananta Shesha estão sempre desejosos de servir ao Senhor Supremo. E depois que o servem, seguem eternamente desejando servi-lo mais e mais. São os servos desse Senhor Supremo que criam, mantêm e destroem o mundo material. O sannyasi orgulhoso, no entanto, caprichosamente se chama de mestre. Quando em sono profundo, ele sequer sabe quem ele é. Apesar disso, ele clama ser Narayana, o Senhor Supremo. A literatura védica declara o Senhor Krishna ser o Pai de todos os mundos, e um bom filho é devotado a seu pai. No Bhagavad Gita, o Senhor Krishna declara: eu sou o pai deste universo, a mãe, o sustentáculo e o avô. Bhagavad Gita 9:17. Também no Bhagavad Gita o Senhor Supremo descreve a verdadeira sannyasa a Arjuna. Por favor, ouça o que o Senhor Narayana disse. Aquele que está desapegado dos frutos de seu trabalho e que trabalha conforme sua obrigação é um sannyasi e um místico verdadeiro, e não aquele que não acende nenhum fogo, nem cumpre dever algum. Bhagavad Gita 6:1. Isso significa que uma pessoa que, sem desejos materiais, adora e serve o Senhor Krishna, é verdadeiramente digna de ser chamada yogi ou sannyasi. Alguém que apenas aceita comida em caridade, mas não trabalha para aprazer ao Senhor Vishnu, não é um verdadeiro sannyasi. Isto declaram os Vedas. No Srimad Bhagavatam declara-se:
Nossas únicas atividades devem ser aquelas que aprazem à personalidade do Supremo. Nossa educação deve ser tal que nos eleve à consciência de Krishna. Shri Hari, a suprema personalidade de Deus, é a super-alma e o guia de todas as entidades vivas que aceitaram corpos materiais dentro deste mundo. Ele é o controlador supremo de todas as atividades materiais. Srimad Bhagavatam 4, 29, 49, 50. Digo, portanto, que a verdadeira religião, o verdadeiro dever e as verdadeiras atividades piedosas são as ações realizadas neste mundo com o intuito de agradar a suprema personalidade de Deus. Esta é a opinião de todos aqueles que são sábios. Digo que aquele que oferece seus estudos, conhecimento e mantras ante os pés de lótus do Senhor Krishna, irá obter verdadeira paz em seu coração. O Senhor Krishna é a vida de todos, Ele é o Pai de todos. Alguém que vive sem adorar o Senhor Krishna, vive em vão. Shri Shri Chaitanya Bhagavata Ki Jaya, Srila Vrindavan Dasa Thakura Ki Jaya. Srimad Bhagavatam, canto 6, capítulo 18, verso 53. Diti faz o voto de matar o rei Indra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Striyo Viravatischarche. Striyo Viravatischarche. Shraganda Bali Mandanai. Shraganda Bali Mandanai. Patincharcho Patishteta. Patinchacho Patishteta. Jayet Kushtagatam Chatam. Jayet Kushtagatam Chatam. Striyo Viravatischarche. Striyo Viravatischarche. Shraddha Bali Mandanai. Shraddha Bali Mandanai. Patincharyo Patishtesta. Patinchayo Patishteta. Jayet Kushtagatam Chatam. Jayet Kushtagatam Chatam. Striyo Viravatischarche. Striyo Viravatischarche. Shrage Ganda Bali Mandana. Shraddha Bali Mandanai. Patincharyo Patishteta. Patincharcho Patishteta. Jayete Kushtagatam Chatam. Jayet Kushtagatam Chatam. Striyo Viravatischarche. Striyo Viravatischarche. Shraddha Bali Mandanai. Shraddha Bali Mandanai. Patinchacho Patishteta. Patincharcho Patishteta. Jayet Kushtagatam Chatam. Jayete Kushtagatam Chatam. Striyo Viravatischarche. Striyo Viravatischarche. Shraddha Bali Mandanai. Shraddha Bali Mandanai. Patinchacho Patishteta. Patincharcho Patishteta. Jayet Kushtagatam Chatam. Jayet Kushtagatam Chatam. Estriya, mulheres Viravati possuindo esposos e filhos,
Cha e Archit, ela deve adorar Shrak com guirlandas Gandha, roupa de sândalo, Bali, presentes Mandanai e com ornamentos Patim, o esposo Cha e Artia, adorando o Patishreta, deve oferecer orações de Ayet, deve meditar Kosthagatam, situado no ventre, Cha também Tam nele. Tradução, todo mundo pode repetir. Com guirlandas de flores, Com guirlandas de flores, polpa de sândalo, polpa de sândalo, ornamentos ornamentos e outros produtos, e outros produtos, a mulher que segue este voto a mulher que segue este voto deve adorar deve adorar as mulheres que têm filhos as mulheres que têm filhos, e cujos esposos cujos esposos estão vivos. estão vivos. A esposa grávida A esposa grávida deve adorar seu esposo deve adorar seu esposo e oferecer-lhe orações. e oferecer-lhe orações. Ela deve meditar nele, Ela deve meditar nele, pensando pensando que ele está situado que ele está situado em seu ventre. em seu ventre. Né? Profundo isso. Só a gente vê a explicação de Jung sobre isso aqui, fica bem claro, né? Dia desses nós comentávamos sobre isso, né? Tá vendo aí? Repetindo, com guirlandas de flores, polpa de sândalo, ornamentos e outros produtos, a mulher que segue-se este voto deve adorar as mulheres que têm filhos e cujos esposos estão vivos. A esposa grávida deve adorar seu esposo e oferecer-lhe orações. Ela deve meditar nele pensando que ele está situado em seu ventre. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. A criança no ventre é parte do corpo do esposo. Portanto, o esposo, através do seu representante, indiretamente permanece dentro do ventre de sua esposa grávida. Narayana Namaskritya Narachaivandarotamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Udiraye Shri Chaitanya Manobhistam Mistapitam Jena Bhutale Swayam Rupakadat Mahyam Dadati Swapadantikam Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Upesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Striyo Viravatis Charchit Shraddha Bali Mandanai Patincharyo Patishreta Jayet Kosthagatam Chatam. Com guirlandas de flores, polpa de sândalo, ornamentos e outros produtos, a mulher que segue este voto deve adorar as mulheres que têm filhos e cujos esposos estão vivos. A esposa grávida deve adorar seu esposo e oferecer-lhe orações. Ela deve meditar nele, pensando que ele está situado em seu ventre. Por isso é tão importante ter conhecimento, né? Por isso é tão importante entender realmente as coisas como elas são. Isso aqui é muito claro que o envolvimento entre macho e fêmea, o envolvimento entre homem e mulher, o propósito de construir uma família é um sacrifício, velho, uma atividade de sacrifício, não é só desfrute, só gozo dos sentidos, não pode ser, não pode ser. Tanto é que Srila Prabhupada falava, um casal sem filhos é muito pecaminoso essa vida
juntos sem ter filhos, porque é só gozo dos sentidos, só desfrute. Aquilo que Prahlada Maharaja falou, uma vida dessas aí é um poço escuro que a alma cai e é muito difícil sair daí, muito difícil. Usando a vida humana da maneira correta já é difícil, imaginem só usando da maneira incorreta. Se tornando um grihasta, vivendo vida sagrada, num ashram, já é difícil essa purificação, aceitando os subprodutos do corpo como um compromisso muito sério, trazendo para esse mundo, através da execução do Garbhadhana Sanskara, almas avançadas para serem uma luz para o mundo inteiro. Ainda assim já é difícil. Já é difícil por causa do apego que se desenvolve na vida a dois, por causa do apego que se desenvolve pelos subprodutos do corpo, pelos filhos. Imaginem então sem consciência de nada disso, sem entender nada disso. Como é difícil. Vitunibhava é o encantamento entre homem e mulher. Vitunibhava é o encantamento entre macho e fêmea. Né? Então, Pumsam, Striya, Vitunibhava, Meta, Tayor, Mito, Hridaya, Granti, Aho, Ato, Griha, Kshetra, Sutapta, Vitai, Janasa, Moho, Dhyamaham, Mameti. Alguém vive como um estudante celibatário, solteiro, um brahmachari. Alguém vive como uma discípula completamente dependente das instruções do mestre espiritual. Alguém vive só em função de autorrealização e esqueceu sexo, esqueceu envolvimento com sexo oposto. Não tem problema nenhum, vai em frente, porque sexo é como a coceira. Se não coçar, nem lembra que tem. Mas se começar a coçar, quanto mais coça, mais quer coçar e vai até sangrar. É isso mesmo. Agora, Pumsam Striya Mitunibhava Meta. Quando alguém não tem o cuidado de viver contemplação de Deus só, de Vishnu, de Krishna, e contempla o sexo oposto, dessa contemplação, de Ayato Vishaya Pumsam, Sangosteshu Prajayati, surge o desejo de desfrutar. Da contemplação surge o desejo de desfrutar. E se ele não tiver entendimento, se não foi treinado como um brahmachari em vidya, em conhecimento verdadeiro, ele vai ser um desfrutador frutivo, não vai ser um chefe de família, não vai ser um esposo, não está entendendo ao que se destina a forma humana de vida. E Krishna explica no Bhagavad Gita que quem quer autorrealização deve ser muito sério para não contemplar os objetos dos sentidos, porque da contemplação surge o desejo de desfrutar. Jayatu Vishaya Pumsam, Sangostesho Pajayate. Sanga Sanjayate Kama Kama Kroda Vijayate. Porque contemplou, desenvolveu o desejo de desfrutar. Porque desfrutou. O desfrute tem um preço muito caro. Qualquer desfrute nesse mundo a gente paga por ele, tendo que experimentar misérias materiais, sofrimento. Então isso traz frustração, a pessoa não fica satisfeita. E por mais que ela ache que vai ficar satisfeito fazendo sexo, quanto mais sexo se faz, mais sexo se quer fazer. Quanto mais sexo se faz e mais sexo se quer fazer, mais frustrado se fica. E essa frustração, da contemplação dos objetos dos sentidos, surge o desejo de desfrutar. Do desfrute surge, da contemplação surge a luxúria. Da luxúria vem a ira. É Kama e Kroda. Jayato Vishaya Pumsam. Sanga Steshu Pajayate.
desejo de desfrutar da contemplação, veio o desejo. Qualquer pessoa que ficar querendo, olhando muito uma coisa, ela vai ter que concretizar isso, mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde. Aliás, a contemplação ela começa até na mente, no sutil. Quem pensa muito uma coisa, uma hora ela coloca em prática. Uma hora ela age. Então, contemplou, macho e fêmea, homem e mulher, vão acabar em sexo. Fizeram sexo, é a luxúria. Que Krishna falou. Arjuna, a derrocada total da alma começa com o sexo, com o desfrute sexual. Por quê? Por que isso? Por que o sexo tem que ser feito de maneira sagrada? Porque senão ele é a causa principal do enredamento material. Kama Esha, Kroda Esha. Krishna falou para Arjuna. Rajoguna Sabhupapa. Mahasham, Mahapapam. Maha pecado, maior dos pecados. Vidyanam Mira Vaidyanam. Ele falou, Arjuna, é unicamente a luxúria que nasce do contato com o modo material da paixão, Rajoguna, que é o inimigo pecaminoso desse mundo que tudo destrói, que tudo devora. Ó. Então, dessa contemplação, acabam se engalfinhando. Desse engalfinhamento e sexo, acaba vindo a frustração, porque a alma nunca vai ser feliz tentando lamber o mel dentro da garrafa. Ela tem que abrir a garrafa, pelo menos fazer esse mínimo sacrifício de abrir a garrafa para colocar a boca dentro do litro de mel. Aí ele pode falar, é doce mesmo, porque esse desfrute é como tentar extrair caldo de cana de um canudo de taquara. Parece, é igualzinho, mas morde para ver. Só vai sair um pó e quebrar seus dentes. Não tem gosto nenhum. Então, se não se faz o sacrifício de vida familiar, se não se tem uma vida sagrada, não se está destapando a garrafa do mel para pelo menos colocar ali e falar, agora eu posso sentir que realmente é doce. Não, como um tolo, ele fica lambendo a garrafa de mel do lado de fora. Isso aí traz frustração. Essa frustração deixa a alma irada. Então da contemplação vem a luxúria, da luxúria vem a ira. A luxúria se transforma em ira. E quando alguém fica irado, isso é supra-sumo do modo da paixão. Kama Kroda Bijayate. Kroda Bhavati Samoha. A luxúria tira a ira que surgiu da luxúria, que veio da contemplação, deixa a pessoa desnorteada, morra, iludida. E quando alguém se ilude, tanto é que o verso que é para as mulheres do Smriti Shastra fala que a mulher nunca deve se iludir. A Pramata Shuti Snigda. A mulher que nunca cai em ilusão é uma boa esposa, porque se iludiu, trai o esposo. A Pramata Shuti, e deve ser sempre limpa, Shuti Snigda, é afetuosa. Assim ela pode adorar o esposo como Kashyapa Muni está mandando o Dite fazer aqui, sem problema nenhum, patitando Bhaje, porque esse esposo é uma alma não caída, é um devoto imaculado de Krishna. Ele pode ser adorado sem problema nenhum, porque eles não estão incorrendo em vida pecaminosa, em vida sexual só, não. Estão fazendo um sacrifício em dois para avançarem na vida espiritual, em família, com os subprodutos também sendo instruídos no mesmo caminho de Vidya, Brahma Vidya, conhecimento verdadeiro. Não só treinamento, adestramento material, cultura material, que é tudo ignorância. A Vidya, o Jada Vidya, não. Então, a alma cai em ilusão. Com a ilusão, Samoha Smriti Vibrahma. Com a ilusão, ela não perde a memória. Imagine uma pessoa sem memória. As pessoas falam que os velhos estão caducos, quando não se lembram de nada mais. Não tem mais memória.
tem mais memória. O cara foi uma sumidade, foi um intelectual, foi um membro da Academia Brasileira de Letras. Mas aí ele está no leito ali, de morte, chega o próprio filho dele, a esposa, neto, ele não reconhece ninguém, ele está ali assim, que nem um vegetal, perdeu a memória. Perdeu a memória. E daí que adiantou toda essa intelectualidade material? Que adiantou todo esse adestramento material, esse treinamento, essa vida humana que ele jogou fora porque não desenvolveu verdadeiro conhecimento? Que adiantou isso? Assim mesmo, quando alguém tenta não controlar a contemplação, desenvolve apego pelos objetos de sentidos, conquista os objetos de sentidos porque a mente está descontrolada, porque isso não traz verdadeira felicidade, fica frustrado, fica irado. E quando fica irado, perde a lucidez. Perde a lucidez. Fica iludido. E quando fica iludido, esquece das coisas como elas são. Esquece para o que se destina essa vida, o que ele está fazendo aqui, qual que é o propósito dessa existência toda, o que ele está fazendo, ele pronto. Krodabhavati Samoha, Samoha, Smriti, Vibrama, completamente esquecido. Smriti Brancho Budinashu, quando se perde a memória, a inteligência se confunde. Não é mais ser humano, não passa nada mais. E com isso, o que acontece? Quando a inteligência está confusa, se perde a inteligência. Smriti Branch Budinasha. Budi é inteligência. Budinasha Pranashati. Perdeu a inteligência, virou um bicho, virou um animal de novo. Virou um animal. E é isso que acontece com quem tem vida familiar só para desfrutar de sexo, não como um sacrifício sagrado, não como uma vida sagrada. Então é essa instrução que está sendo dada aqui. A Shakyamuni está dando para a Diti essa instrução para ela se tornar uma esposa Santushta Lorupadakshara Madhyapuriya Satya, uma esposa tranquila, não cobiçosa, satisfeita, habilidosa, completamente veraz, limpa, austera e religiosa, né? Dharma, Gyapriya, Satya, conhecedora dos princípios da religião. Misericordiosa, limpeza, misericórdia, veracidade e austeridade. Uma esposa que tenha esse ímpeto com o esposo viver uma vida calcada, embasada nos princípios da religião. Limpeza, misericórdia, veracidade e austeridade. Essa vai ser uma esposa legal. Essa vai ser uma esposa que não vai viver com o esposo só desfrutando de sexo, portanto não vai ficar frustrada, nem ele vai ficar frustrado. Portanto, não vai ficar irado, nem ela vai ficar irada. Portanto, não vai perder a memória ao que se destina a vida humana, o relacionamento de seres humanos, e vai ter uma vida familiar verdadeira, de grihasta, não de grihamedi. Nunca vai cair ilusão. Nunca vai perder a inteligência, vai estar sempre lúcido. E assim, a dois, como um ajudando o outro, ambos se ajudando, e cada um no seu papel. A mulher no seu papel imaculado, Striya Pravishta Mudara, de poder ser mãe, e o pai no seu papel imaculado de ser Gurupati, não só o senhor dela, o esposo, como o mestre espiritual dela. É isso. Isso é cultura velha. Isso é cultura velha. Isso é cultura Vaishnava. Isso é sociedade humana progressista ariana, que vai para frente. Fora disso, só caos, só mentira, só ilusão, só enganação, só exploração
das assim chamadas pessoas influentes desse mundo, das pobres almas inocentes, ignorantes, da liderança, dos líderes, dos intelectuais de meia tigela, só exploração, só desencaminhando a sociedade humana. É assim que nós vivemos nessa galinha. Por isso que nós temos que depender única e exclusivamente do mestre espiritual que não engana ninguém, não ilude ninguém. Por isso que nós temos que estar sempre baseados em Srila Prabhupada e em ninguém mais. Em ninguém mais! Em ninguém mais! Senão nós vamos realmente ser manipulados e vamos continuar iludidos, porque é sério guiando sério. Com Shakyavesha Vatara, Shira Rishabhadeva, ele falou na parte está Sasyana Muchaya Jatsa Rupetam Vichma. Se você não consegue ser o salvador da sua esposa, nunca se case. Se você não consegue salvar seu filho do ciclo de nascimento e morte, nunca tenha um filho. Porque sim, o filho é o representante do pai. Sim, o filho é, da maneira correta, não aquela que Jung fala, o pai de volta dentro do ventre da mãe. Não do jeito que os homens querem entrar dentro da mulher. Não é assim não. Assim não vai resolver nada. Não é assim não. Todo mundo sabe como que o homem quer entrar dentro da mulher, né? Não é assim. Não é assim que se resolve nada. Não é assim que ele vai ficar satisfeito, nem ela. Não é assim. Ele vai ficar satisfeito e ela vai ficar satisfeita, santusta, quando ela desenvolver a sua consciência de mulher com poder de dar à luz, de mãe, e desenvolver a sua beleza, que é a castidade, junto com o seu marido, também belo, que a beleza do homem é a humildade do Brahmana, a beleza da mulher é a castidade. Isso é um casal perfeito, em consciência de Krishna. Tem problema nenhum ser casado dessa maneira. Os dois estão caminhando, voltando, de volta ao lar, de volta ao Supremo. Não importa que é homem ou que é mulher, não importa o corpo que esteja. O que importa é que isso é vida de Evatmanishva, de alma, fixos como almas. Isso é vida de quem não está identificado com o corpo. Assim, pela bênção de Krishna, tudo vai dar certo. Daiva Netrena, orientação de Krishna. É isso que Kashyapa Muni está falando para Diti. Pela administração, pela orientação de Krishna, como falou Kapila Deva. Daiva Netrena, o dedo de Krishna direcionando tudo. Por quê? Porque ambos são almas rendidas a Krishna. Assim, Retakanashraya, o homem tem o sêmen dele, abriga a alma que vai ganhar a chance de ter um novo corpo. E a mãe é esse receptáculo. Aqui, ó. Striyo. Striyo quer dizer mulher. Striya. Striya para Vishnu Mudana. A mulher, ela é essa estufa adequada para o homem injetar a alma e ali a alma desenvolver um novo corpo. Derruba a pata aí. Derruba a pata aí. Quando o corpo estiver prontinho, nasceu um devotinho. Nasceu um mestre espiritual para o mundo inteiro. Nasceu uma alma liberada, se o casal é assim, consciente, para salvar o mundo inteiro. É assim que se traz devotos puros para esse mundo. É isso aí. Portanto, Srila Prabhupada falou, o esposo, através do seu representante, o filho, indiretamente permanece dentro do ventre de sua esposa grávida. É isso aí. É isso aí. Está o pai, está o filho, né? Grande devoto, nasce grande devoto. Grande devoto, nasce grande devoto. Essa é a perfeição da vida em dois, da vida familiar. Fora isso aí, o Senhor Shiva mesmo falou, Yanmaya Mohito Dia, putra, filho, Dhara, esposa, Grihadishu, vida familiar. Tudo que a vida familiar exige. Tudo.
Nimajanti, Shakta Vridinar na vida. Essa vida é a causa do enredamento da alma perpetuamente na roda do Sansara, no universo cósmico material. Vida familiar sem consciência de Krishna. Essa é a mágica de Krishna. O Senhor Shiva fala que ele reverencia ilimitadamente o Senhor Supremo, porque o Senhor Supremo tem um poder inconcebível, que é o poder de enredar as almas no universo cósmico material através do apego do marido pela esposa, pelos filhos e de tudo que isso envolve. Grihadishu, como falou Rishabhadeva, nesse verso que eu falei no começo, primeiro você está ali, sozinho, tranquilo, aí você se une, por causa do Mituribhavan, da contemplação, do encantamento de homem e mulher. Depois disso começa Ato Griha Kshetra Sutapta Vitayi. Aí precisa de uma casa, precisa de carro, precisa de terra, precisa disso, precisa daquilo, precisa de um emprego bom, precisa de mais um carro, precisa de uma bicicleta, precisa de um cachorro, precisa de tudo. As necessidades da vida familiar. Isso aí é só enredamento, que surgiu da contemplação só. Mitunibhavam. Ponsam Strio Mitunibhavam, Mitunibhavam Metan. Tayo, Gire, Kshetra Sutapta Vitayi. Para correr atrás de tudo isso, os compromissos, que a gente fala com maior orgulho, né? Não é que eu tenho meus compromissos, né? Seus enredamentos são seus compromissos. Seus enredamentos. Vivia feliz, sem precisar de nada, só servindo Krishna, só cantando Hare Krishna. Resolveu se tornar um chefe de família. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Haja parafernália para isso. Aí vai. É um amontoado de coisa que é Griha Kshetra Sutapta Vitayi. A conquista, a obtenção de todas essas coisas de pseudo-necessidade que a gente jura que é necessário, porque agora eu sou um pai, um chefe de família, o cara jura que ele é o cara, sendo que ninguém controla nada, quem controla é Krishna. Somos todos filhos de Krishna, independentes dele, mas aí a gente se esquece disso. Isso aí faz com que Janasya Mohod Yamahama Meti, com que nós comecemos a pensar sempre assim, em termos de eu e meu. Isso é meu, isso me pertence, eu sou o pai dessas crianças, eu sou o marido dessa mulher, ela me pertence, eu sou ela, meu, eu e meu, arrama-me-te, eu e meu. Essa é a ilusão da vida familiar, e é isso aí que prende a alma na roda do Sansara. Falou o Senhor Shiva, está confirmado por Srila Rishabhadeva, que é o próprio Krishna. Assim, começou do nada, só do Mitunibhavan, da contemplação um para o outro. Pronto, daí veio toda essa avalanche de coisas que só enredam. O nó do coração, o nó da existência material foi se tornando cada vez maior, cada vez mais se expandindo. Quanto mais coisas para se apegar, quanto mais apego a pseudo-posses e necessidades desse mundo, mais enredamento. Mais enredamento. Então, isso aí, ele falou, tudo começa só daquela olhadinha, né? Mitunibhavan. Do homem com a mulher. Ponsam Stria Mitunibhavan Vetan. Hridaya Granti nó do coração. Ato Griha Kshetra Sutapta Vitayi. Tudo que eu preciso agora, porque agora eu tenho que deixar um legado, não só para os meus filhos, aqui para minha esposa, mas também para os meus netos. Aliás, eu tenho que entrar para a história. Pronto. Está perdido. Está perdido. Se for muito bem sucedido mesmo, materialmente falando, talvez ele ganhe uma estátua para ser colocada em alguma praça aí, para o pombo vir e carimbar, todo o tempo todo pardal. Né?
E daí é essa mentalidade que vai imperar o tempo inteiro. Diamácia morrou, Diamarrama meti. Tudo que eu puder abarcar, tudo que eu puder pegar me pertence. Eu sou o cara, tudo é meu. E eu sou eu. A consciência mais baixa possível. Falso ego puro, falsa identificação, ilusão pura. Ilusão pura. Pensando exatamente que é tudo que ele não é. Pura ilusão. Então a instrução aqui é essa. É muito profundo isso aqui. Muito profundo. Vida humana é vida de compromisso. E compromisso sério. Compromisso sério. Compromisso com a autorrealização. Compromisso com a perfeição mais elevada que existe. Sansiddhi Paramangata, alcançar o destino supremo, Parangati, o destino supremo, e não ficar aqui que nem bobo, rodando na roda do Sansara, um adiante e nem adiante, uma hora lá em cima como um semideus, como um ser humano bem sucedido, no meio da roda do Sansara, lá em cima como um semideus, no meio, e depois lá embaixo como uma ameba, grama, rã. E pode ficar tranquilo que essa ameba aí um dia também vai voltar a ser um semideus, depois vai de novo voltar a ser um inseto. Enfim, essa é a hora do Sansara, uma adiante, uma hora lá em cima, na flor da água do oceano das misérias materiais, outra hora lá embaixo. Então ninguém precisa se preocupar, porque se estiver aqui embaixo, uma hora a gente vai chegar lá. Se o mundo é assim, gente, tudo é desejo. Talvez o pobre passe a vida inteira querendo ser rico, pode ficar tranquilo que uma vida, na próxima vida ele pode nascer rico, assim como o rico vai nascer pobre também. Pode ficar tranquilo que isso aí não para na roda do Sansara, está só girando. Talvez agora alguém esteja num corpo de lagarto aí, mas pode deixar que logo ele pode se tornar até um semideus nos planetas celestiais superiores. Mas isso aí é só enredamento, e isso não para de girar. Por isso, um adiante e um adiante. Um adiante quer dizer, uma hora está lá em cima num corpo facilitado por gosto dos sentidos, outra hora está lá embaixo, um corpo bem degradado, como uma hiena comendo carniça, e assim por diante. Um adiante e um adiante. Mas a alma não tem nada a ver com isso, é uma ilusão. Para achar que está a vridinar na veia, assim fica preso nesse oceano das misérias materiais. Então, toda a instrução aqui é para a gente sair dessa fria, sair da roda do Sansara. E a única maneira de sair é com esse entendimento, é não fazendo da vida humana vida animalesca, é entendendo a importância do corpo humano, o que é ser um ser humano. Dharmo Hiteshama de Govisheshada Menaina Pashuri Samanaha. Se diferencia de um animal só quem entende qual é o Dharma para o ser humano, a ocupação. E só quem atinge através dessa compreensão, situado em Sattva Guna, na bondade, a Vishuddha Sattva, a ocupação eterna da alma. Só isso aí, ninguém mais escapa dessa ilusão. Só quem trilhar esse caminho aí, que é o único caminho seguro. Porque o resto é Hara, Nidra, Bhaya, Maitana, Antyashamanya, Eta, Pashu, animal, Pashubhi, Narayana. O resto, tudo que a gente faz com muita sofisticação, achando que é muito incrível, qualquer inseto faz, qualquer animal faz. Que é Ahara, comer, Nidra, dormir, Bhaya, se defender, Bhaya, Maitana, tchau, e se acasalar. Qualquer animal está fazendo isso aí. Então, um ser humano fazer isso com sofisticação não significa que ele é ser humano. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Alguma dúvida, alguma pergunta? Qual o benefício de Krishna abraçada dos devotos, não devotos e para os animais? Benefício de praçada é transcendental, é sempre o mesmo, para todo mundo, para quem quer que seja. Para qualquer um.
Sacrifício de praçada como fala o Garuda Purana, é Kitapaksha Mriganam Charo Sanyasta Chetasam Urdameva Gatimanie Kimpunar Gyaninandrinam. Tomar praçada é fazer serviço devocional. Serviço devocional, se as aves, as bestas, os insetos podem, de acordo com o Garuda Purana, alcançar os benefícios mais elevados da vida se eles entram em contato com o serviço devocional, o que dizer então do ser humano que tem condições de ser um filósofo, um pensador? O que dizer então? Todos se beneficiam com praçada, porque praçada é serviço a Krishna. E esse serviço qualquer um pode fazer. Qualquer um. Pela misericórdia de um Vaishnava, até os vermes tomam praçada. Fazem serviço a Krishna. Então é isso. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui, Jai.